Estamos de volta! Se é a sua primeira vez aqui, eu sou a Gabi. E hoje a minha convidada mais que especial é a Isabela, que sim, é minha irmã. E foi ela que me convenceu a ler Corte de Espinhos e Rosas, que é o primeiro livro de uma série que eu me apaixonei completamente. Bom, aqui no Brasil esse livro foi publicado pela editora Galera. Ele foi escrito pela Sarah J. Maas. Se você não sabe nada sobre essa autora, ela também escreveu uma série bem famosa, que é Trono de Vidro, que eu também vou forçar ela a ler. Sim, vai ter vídeo muito em breve no canal, fique ligado. Bom, a Sarah J. Maas ela é uma escritora de fantasia. Então, nessa história, o universo é meio que um período medieval. A gente poderia dizer que é uma mistura de Senhor dos Anéis com Bela Fera. Bela Fera. Existem duas raças nesse universo, certo? São os humanos e os féricos. Pelo menos pra mim, eles me lembram muito os elfos de Senhor dos Anéis. Sim, porque eles são fadas, mas não são fadas tipo Tinkerbell, são fadas mais humanoides. É. Então seria o mais próximo, eu acho que seria mesmo elfos. Os féricos são seres imortais, com poderes, que consideram os humanos uma raça inferior. Por muitos anos, os humanos foram escravizados pelos féricos e faziam todo esse trabalho serviçal, braçal, esse trabalho considerado inferior. Uhum. Até que uma grande guerra eclodiu e os humanos se rebelaram. Alguns féricos se aliaram a eles e lutaram contra o próprio povo. Foi por isso que eles conseguiram se libertar. E eles foram libertos e foi feito um tratado que dividia as terras e estabelecia uma muralha, uma fronteira entre as terras dos féricos. Eles iam ficar lá e não iam ter nenhum contato com os humanos, e os humanos iam viver em paz no território deles. E com isso os humanos ficaram meio que abandonados para a própria sorte. E foi por isso que a gente tem essa visão meio medieval, de todo mundo vivendo na miséria, lutando para conseguir comida a cada dia. O que acontece com todos os povos escravizados. Eles nunca são reinseridos na sociedade. Eles recebem a liberdade e têm que se virar para sobreviver. Uhum. E é mais ou menos como a situação ficou depois desse tratado. Mas e sobre os féricos? Quem são eles? Os féricos são imortais, como a gente já falou, são poderosos, e tudo que eles sabem, desde que esse tratado foi feito há 500 anos, é que os féricos não podem mentir e suas fraquezas são com ferro e com freixo. Freixo, pra quem não sabe, é uma madeira. Sim. É uma árvore. Mas essa madeira é muito rara, porque como a lenda diz que ela pode ferir os féricos, pode matar os féricos, apesar de eles serem imortais, disse que os féricos queimaram todas essas árvores. Então é muito raro você ter um objeto feito disso, é muito caro. Sim. Quem normalmente tem acesso ao ferro e ao freixo são as famílias mais abastadas, as famílias humanas mais abastadas da sociedade. Tem vários adornos feitos de ferro e tal, que em teoria deveria protegê-los do ataque de um férico. Sim. Mas assim, é importante deixar claro que nesse momento da nossa história, os féricos são lendas. Se passaram 500 anos desde esse dito tratado, desde que foi estabelecida a muralha. Ninguém vê eles, há apenas suspeitas de que féricos espreitam pelo bosque, que fica ali perto da muralha e que o bosque se torna um lugar perigoso por causa disso. Uhum. Mas não se sabe muito bem sobre eles. Então a gente começa a história. Sim, o livro todo ele é em primeira pessoa. A gente acompanha a história do ponto de vista da Feyre, que é uma garota humana. Ela vive nesse ambiente de pobreza e muita miséria. O pai dela ele é debilitado, então ele não trabalha nem nada. E ela tem 2 irmãs, então ela se sente responsável por essas 2 irmãs, apesar dela ser mais nova da família. E é bem Katniss Everdeen aqui, assim, eu acho que é bem Jogos Vorazes. Ela vai pro bosque, mesmo sendo considerado um lugar perigoso e tal, porque ela precisa caçar pra se alimentar mesmo, pra alimentar a família. E ela sempre consegue trocar a pele, trocar a carne por dinheiro, e eles vão sobrevivendo dessa maneira. E a história começa quando, acidentalmente, ela mata o que parecia ser um lobo gigante, mas na verdade era um férico transformado. E como dívida por essa morte, ela tem que atravessar a muralha e fica presa na terra dos féricos. Uma vida por uma vida. Uma vida por outra. Bom, e aí a gente vai acompanhar a jornada da Freyre,
ela vai descobrir mais sobre essa raça, esse povo que era uma lenda pra ela. E quando ela chega lá, ela descobre que ela tá em uma das cortes, que no território férico existem 7 cortes no total. E ela descobre também que os féricos eles são divididos meio que em castas. Existem basicamente 3 castas, que seriam da parte de baixo os féricos mesmo, são os féricos inferiores, que eles meio que foram as criaturas que substituíram os humanos. Então eles fazem os trabalhos serviçais, braçais, eles são a massa, a população maior, digamos assim. Acima deles vem o que seria considerado a nobreza, né, a realeza, a aristocracia, que seriam os grão-féricos. E acima deles tem os Grão-senhores. grão-senhores, que são considerados reis dessas cada cortes. Então cada corte tem um grão-senhor que toma conta de todos de seus súditos. Isso. Bom, nesse primeiro livro a gente vai descobrindo com a Feyre sobre esse povo. E a gente vai descobrindo, ela vai se autodescobrindo também. Sem a responsabilidade de sustentar uma família. Ela vai descobrindo mais sobre quem ela é, o que é ser uma humana. Ela vai descobrir mais sobre ela e o que ela quer da vida. O que ela quer e o que ela deseja, e as vontades, os sonhos, enfim. Eu acho que essa característica dessa personagem que é de lutar pelas pessoas que ela ama, pra proteger as pessoas que ela ama, isso se intensifica aqui. Sim. Porque ela tá vivendo num mundo mágico, num mundo cheio de mistério, cheio de possibilidades. Então isso se intensifica, mas ao mesmo tempo ela acaba se autodescobrindo, descobrindo mais sobre ela mesma, uma jornada de autodescobrimento aqui. Já o segundo livro, cujo título é Corte de Névoa e Fúria. A Feyre, ela tá muito traumatizada por coisas que aconteceram no primeiro livro. E esse livro todo é uma jornada de superação. Porque o primeiro foi uma jornada de autodescobrimento, o segundo passa a ser uma jornada de superação. Eu acho que o mais interessante dessa coleção é que o que no primeiro livro uma história se desenvolve. Sim. E você acha que você já sabe tudo sobre aquele universo, sobre cada personagem, o caminho que cada personagem tem a trilhar. E aí chega no segundo livro e aí, pá, simplesmente a história é totalmente desconstruída. Sim. E esse segundo livro é cheio de reviravoltas, personagens que você tinha tido uma afeição, uma segurança. Vilões passam a ser mocinhos, mocinhos passam a ser vilões. E eu acho que os personagens ganham muita profundidade. Eles têm muitas facetas de você ficar perdido realmente. Você não sabe mais quem é quem. Sim. E apesar de ser gênero fantasia, eu acho que essa autora consegue trazer muitos elementos humanos para a história, muitos conflitos humanos para a história. Então ela aborda coisas muito interessantes, como relacionamento abusivo, como feminismo, empoderamento das minorias. Ela aborda coisas que são assim muito atuais pra gente. Sim. Então, apesar de parecer uma coisa muito distante, que é fantasia, medieval, magia, tipo, ela consegue nesse ambiente fantástico trazer elementos da nossa atualidade. Então, assim, eu acho essa parte, isso foi a coisa mais interessante. Esse livro é fenomenal, é o melhor da coleção. O título do terceiro livro é Corte de Asas e Ruína, e ele finaliza essa história, né, com o protagonismo do ponto de vista da Feyre. E apesar dele ser assim, onde tudo se fecha, onde as coisas mais importantes acontecem, as grandes reviravoltas e o clímax e tudo que é muito impactante acontece no segundo. A coleção começou ok, fez assim e fez isso aqui. Então ela começou ok, deu um disparo assim no segundo e termina legal. Termina como tem que terminar, termina encerrando mesmo, assim, ela não deixa nenhuma ponta solta. Não mesmo. Ela consegue... ela deixa. Ela deixa meio que ganchos porque ela vai continuar essa história, né? Ela vai escrever mais 3 livros. Essa autora vai arrebentar do ponto de vista de outros personagens. Mas assim, tem romance? Nossa. Tem romance, mas não é a coisa principal da história. Ele não cobre a história. Ele é um aspecto secundário. O mais importante mesmo é a Feyre. Como ela atua nesse mundo, como esse mundo reflete nela, como esse mundo muda ela. Temos o quarto livro, que na verdade não é o quarto livro. Ele é, na verdade, um livro extra. O título desse quarto livro é Corte de Gelo e Estrelas. E é
Conto de Natal, nada acontece feijoada. É, porque a história já foi encerrada no terceiro livro. E esse extra é meio que uma ponte para a próxima trilogia, que também vai se passar nesse universo, também vai trabalhar esses personagens, mas do ponto de vista não mais da Fairy, do ponto de vista de outros personagens que você vai conhecer. O que é importante salientar que, apesar de ser um livro para jovens adultos, né, a autora ela foca nesse público de jovens adultos, esse livro tem uma pitada de sexualidade, digamos assim. É surpreendente. É surpreendente, mas eu acho que assim, dá pra uma pessoa de 15 anos ali. É uns 17, uns 18. Não é tão pesado assim. Bom, aqui eu li essa coleção quando eu tinha uns 14 anos e foi um pouco chocante. Chocante. Apesar de ser pra jovens adultos, eu já passei um pouco dos jovens adultos, né? Então, assim, eu diria que ela consegue transitar. Sim. Por um público mais velho também, né? Não é uma coisa tão infantil, não é uma coisa tão simplista, não é uma história tão simplista. Ela consegue te prender. Bom, e o próximo livro que vai ser lançado dessa série, que vai iniciar uma nova trilogia, está previsto para ser lançado em 2020. Então, o cheiro é livre. E não temos muitas informações sobre esse livro ainda. Ainda não tem título, nem nada. Não foi divulgado. Só sabemos quem vão ser os protagonistas. Uma coisa interessante aqui é que os direitos desse livro já foram adquiridos lá em 2015. Em 2018 saiu uma notícia de que o roteiro estava sendo desenvolvido, né? Eles estavam em busca de um diretor ainda. E a produtora informou no final do ano passado que, se tudo desse certo, as filmagens começariam em 2019. Então, estamos bem animados. Mas eu tenho um pouco de receio do que eles vão fazer pra estragar uma das séries que eu mais gosto. Sobretudo porque os produtores escolhidos pra adaptar essa obra foram responsáveis pela série da Netflix Shadowhunters, Instrumentos Mortais, que assim, se vocês são fãs de Cassandra Clare e assistiram a série, vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Foi uma boa adaptação. É uma boa série, mas não uma boa adaptação do livro. Sim. Então a gente tá um pouco receoso. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se você já leu esse livro, se você tá curioso pra ler essa história. Nos próximos vídeos aqui do canal, a Isabela também vai participar, porque a gente vai trazer spoilers e discussões sobre essa série de livros. Não esqueça de se inscrever, compartilha esse link, manda pra alguém que você acha que pode gostar dessa história. Dá o joinha, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E é isso então, um beijo. Fui! Fiz igual a Tati do RT brasileira.